A paz do Senhor para todos, para todas. Mais uma quinta-feira, estamos de volta aqui para nós continuarmos estudando o livro de Gênesis. Moncione já entrou, a paz do Senhor, Moncione. Estamos aí nessa jornada pelo livro de Gênesis. Vamos ficar até meio do ano, se Deus permitir, né? O livro de Gênesis tem muita coisa boa para nos ensinar. É o livro do começo, o livro do Bereshit, é o livro do começo, né? A paz do Senhor. Então, para você entender como tudo começou, é importante você saber como foi o começo de tudo, né? Então, nós estamos aqui nesse projeto de aprender a palavra do Senhor. Hoje vamos estudar o capítulo 4 de Gênesis, né? E vamos já entrar no texto, porque senão não dá tempo da gente falar tudo que a gente tem para falar. Quero agradecer e saudar todos aí, né? Com uma boa noite, quem já está aqui comigo agora, já entrou aí, paz do Senhor para Marrom, para Rogéria, para Suzane, pessoal que já está entrando aí, paz do Senhor, gente. É muito bom, as quintas-feiras são muito aguardadas, né, por mim. Eu gosto muito de estar aqui nesse momento de aprendizado, porque a gente aprende, né, junto, a gente troca, né, e a palavra de Deus, ela é tudo na nossa vida. Então, vamos começar? Abre sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. Lembrando que o pessoal que está aqui ao vivo, né, comigo, me ajudando aqui, me prestigiando, vai ter PDF da aula de hoje também. Já está prontinho aí o PDF para enviar aí no grupo, né? Quem já está no grupo. Imagine, toda semana você tem um PDF do que a gente estuda aqui. Olha só que legal, né? Você vai ter aí depois um compêndio, né, do livro de Gênesis. Claro que não tem como a gente falar tudo, mas é um estudo abençoado que você vai ter aí guardado na sua casa para você consultar depois. Vai ser bênção. Então vamos lá, é um texto bem conhecido, mas a gente vai explorar bastante esse texto hoje, tá? Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim a seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. E fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse a Caim: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer um que o achasse. Assim Caim saiu diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome daquela cidade pelo nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Vou parar por aqui, tá bom?
esse é o texto que a gente vai explorar hoje aqui na nossa live. E eu tenho certeza que você será muito abençoado. Nós vamos aprender muito hoje aqui nessa live. Quero saudar o pessoal que já está aí comigo, que está entrando, tá bom? Gente, o que acontece aqui? Aqui o pecado entra no mundo, né? Aqui Adão e Eva, eles pecam, eles são expulsos do jardim. E aí o que acontece? Qual era a nova realidade ali, naquela família ali? O que aconteceu após o pecado de Adão e Eva? Nada mais era providenciado para Adão e Eva naquele jardim. Quando eles estavam no jardim, tudo era providenciado para eles. Eles não tinham labor para trabalhar. Eles trabalhavam com prazer e nada era laborioso ou dificultoso. Não, era tudo providenciado para eles ali. Mas como eles pecaram, né, eles foram expulsos do jardim, o pecado passa então a entrar no mundo. E aí as tarefas diárias, aquelas tarefas que eram feitas animadamente, com prazer, agora era difícil, porque o pecado havia entrado no mundo. Deus havia sentenciado Eva, sentenciado Adão, sentenciado a serpente, sentenciado a própria terra. Então, a partir daquele momento, tudo seria mais difícil. Agora, eles teriam que lutar contra os elementos para conseguir comida, roupa e abrigo, que na realidade é o que a gente faz, né? Hoje nós temos que lutar para trabalhar, nós temos que lutar, né, para poder conseguir o nosso pão de cada dia. O trabalho deixou de ser aquele prazer que era antes do pecado, tá? Claro que Deus criou o trabalho muito antes do pecado, mas era de um jeito e agora é de outro. Então Adão e Eva têm que lidar com aquela realidade ali, tá? De ser difícil para eles estar vivendo aquele momento ali com o pecado dentro do mundo. E aí o que acontece? A Bíblia fala aqui, gente, isso é muito interessante vocês entenderem isso, tá? Quando eles estão no jardim, o que Deus fala para eles? Frutificar, multiplicar e encher a terra, tá? Quando aqui a Bíblia fala que já fora do jardim, a Bíblia fala que Adão conhece a sua mulher Eva, né? Esse verbo conhecer aqui é o verbo realmente ter relações sexuais. Esse conhecer na Bíblia, a gente sabe que o significado de conhecer, né, é isso. Então, quando ele conhece a sua mulher, ela concebe e tem Caim. Presta bem atenção. Isso não quer dizer que Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Não foi. A gente já leu aqui no texto, você percebeu, né, que depois, a gente vai chegar lá, né, mas que depois que Caim assassina seu irmão, ele sai errante pela terra e se casa em outro lugar. Se casar com quem? Que só existia Adão, Eva, Caim e Abel. Então é importante a gente entender isso já aqui no início do capítulo, tá? Quando Deus fala encher a terra, multiplicar, Adão e Eva, eles já tinham filhos. Antes do pecado, a Bíblia não menciona o nome dos filhos de Adão e Eva antes do pecado, mas lendo o texto, você percebe que eles já tinham filhos antes de cometerem um pecado, tá? Então a Bíblia não diz quanto tempo se passou depois que Deus cria Adão e cria Eva, sua mulher. Não há um registro de data, de tempo que eles ficaram sem pecar. Isso não existe. Não existe esse fato cronológico dentro da Bíblia. Mas a gente sabe que eles tiveram filhos. Por quê? Porque a gente sabe disso. Porque quando a Eva peca, qual a sentença de Eva? Olha, com dor agora você terá os seus filhos. Isso quer dizer o quê? Que antes ela tinha filhos sem dor. Entendeu? Então toda sentença após o pecado dá a entender que antes do pecado era de um jeito e que depois do pecado era de outro, né? Então houve uma sentença para todo mundo ali. Todo mundo que pecou ali foi sentenciado. O próprio Adão foi sentenciado, Eva foi sentenciada, né? A própria terra foi sentenciada, a serpente que o inimigo usa para seduzir Eva também foi sentenciada. A Bíblia fala que você vai passar agora a rastejar, né, comer o pó da terra. Isso quer dizer que a serpente antiga, antes do pecado, né, antes do homem pecar, ela não rastejava. Não sei se ela tinha patas, se ela voava, a gente não sabe. Mas existia uma realidade antes do pecado e uma realidade pós-pecado. Então, quando a Bíblia diz aqui que Adão conhece a sua mulher e eles têm o primeiro filho após o pecado, aí sim dá o registro do nome, que é o quem? Caim. Então, os filhos que eles tiveram antes do pecado não são registrados, né? Mas após o pecado, quando eles são expulsos do jardim, a Bíblia fala que os dois se conhecem e eles têm um filho chamado Caim. E o que Eva diz após ter esse filho? Eu alcancei do Senhor um varão. Então, o significado do nome de Caim
Eu coloquei isso aí no PDF para vocês também. Depois eu vou colocar no grupo, vocês vão ver. O significado do nome de Caim quer dizer adquirido. Eu adquiri um filho com a ajuda do Senhor, né? Imagine como ficou a cabeça de Eva. Meu Deus, como será agora ter um filho após o pecado, né? Porque antes eu imagino que ela tinha filho sem dor nenhuma. Ela sentia, quando dava o tempo de gerar, ela gerava e não sentia nada, não tinha problema nenhum antes do pecado. Então, quando ela tem um filho após o pecado, né? Ela fica feliz, ela fica alegre, ela fala, eu adquiri um filho, um varão, com a ajuda do Senhor, né? E aí ela coloca o nome desse menino, dessa criança, de Caim. E logo depois tem também o seu irmão, né? Que ela coloca o nome de Abel. Abel significa fôlego, significa vida. Em algumas traduções no hebraico diz que Abel significa filho. Então, gente, isso aí, o texto de Gênesis 4, ele começa exatamente assim. E a Bíblia fala que Caim se tornou lavrador, né? Lavrava a terra, e Abel se tornou pastor de ovelhas, né? Ele começou a criar ovelhas. Essas duas profissões logo no início aí, né, de Gênesis 4, registrado aí, abriu um caminho para outros personagens da Bíblia, do Antigo Testamento, também terem essa profissão, né, de pastor de ovelhas. A gente sabe que Abraão foi pastor de ovelhas, Isaac foi pastor de ovelhas, Jacó foi pastor de ovelhas, Moisés, Davi. Então, é uma profissão antiga, inclusive que existe até hoje no Oriente Médio. Essas duas profissões muito antigas, que é o lavrador e o pastor de ovelhas, existem essas profissões lá no Antigo Testamento, e no Oriente Médio até hoje essas profissões existem. Então, gente, vamos lá, vamos caminhar aí dentro do texto. A Bíblia fala a profissão deles, né? E diz que no versículo 3, que ao cabo de alguns dias, a Bíblia não relata quantos dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Então, existia ali, né, uma religiosidade, existia ali um contato com Deus, né? O homem não queria perder esse contato, apesar de ter pecado. Existia ali um altar, né, em que eles sacrificavam. Então, Caim traz uma oferta, que é o fruto da terra, e traz para o Senhor. Abel também traz uma oferta para o Senhor, mas ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E a Bíblia fala que Deus atenta para Abel e atenta para a sua oferta. Olha só que interessante. Deus atenta para Abel. Preste atenção no texto, gente. É muito interessante isso. Deus atenta para Abel e atenta para a oferta dele. E aí diz que Deus não atenta, mas para Caim e para sua oferta, ele não atenta. Então, olha só, já tem alguma coisa aqui para que a gente possa pensar sobre isso, tá? Eu fiz um comentário aqui lá no PDF, que vocês vão receber depois. Assim, um teólogo, Braumer, ele diz o seguinte: o rompimento da fraternidade e o caminho até o assassinato não começaram com a divisão de profissões. Vocês poderiam pensar assim, a gente poderia pensar assim, né, lendo o texto, porque um foi cuidador de ovelhas, o pastor de ovelhas, e o outro foi lavrador. Foi isso que gerou o primeiro assassinato? Não foi a divisão de profissões que gerou um assassinato, não foi. O que foi? Foi a separação no culto. Foi a separação no culto. Caim e Abel, eles serviam a Deus, mas serviam em altares diferentes. Note aí, quando o texto começa a falar da oferta de Caim e da oferta de Abel, eles ofertam, mas não é no mesmo altar. Isso é interessante, tá, gente? A gente vai explorar isso aí, tá? Eles serviam a Deus, mas eles serviam a Deus em altares diferentes. E aí a gente vai ver por que Deus atenta para a oferta de Abel e não para Abel e para a oferta dele, e não atenta para Caim e para a sua oferta. Então a gente viu aí no capítulo 3 que o diabo seduz Eva a pecar. Sim, mas só que aqui no capítulo 4, gente, não é o diabo que seduz ninguém a pecar.
Você notou aqui no texto que a gente leu logo no início, você tem a sua Bíblia em casa aí, você pode abrir em Gênesis 4. Aqui no capítulo 4, Caim foi vencido pela sua própria carne. Aqui fica bem evidenciado a luta que todo ser humano tem contra a sua própria carne. Você viu aqui, a gente leu que Deus fala com Caim. Por que você está irado? Por que o teu semblante está caído? Olha só o que Deus fala com Caim, a partir do momento que ele não recebe a oferta de Caim. A partir do momento que ele não atenta nem para Caim, nem para sua oferta. Deus trava uma conversa com ele. Por que seu rosto está caído? Por que você está irado? Se você fizer o bem, não vai haver aceitação para ti. Em outras palavras, Deus está falando assim, olha, se você melhorar a tua intenção, se você melhorar a qualidade da tua oferta, será que eu não vou aceitar a tua oferta? Então Deus, ele não deixa Caim sem uma resposta, uma justificativa. Ele trava uma conversa com Caim. Caim, presta bem atenção. Se você melhorar, se você prestar atenção no que você está fazendo, olha só, as coisas podem mudar. E aí Deus fala com ele, e se não fizeres bem, isso no versículo 7, gente, o pecado jaz à porta. Então, olha a orientação que Deus dá a Caim. O pecado, Caim, jaz à porta. E para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Deus está dizendo para Caim, você está travando uma luta com você mesmo, com o seu pecado. A partir do momento que os seus pais pecaram, o pecado entrou no mundo. E aí, gente, é uma realidade que Caim viveu lá e nós vivemos aqui também. As nossas lutas, as nossas batalhas diárias contra o pecado. Eu digo que o nosso pior inimigo não é o diabo. Não sou advogado do diabo não, tá, gente? Mas o nosso pior inimigo não é o diabo. Porque o diabo, a Bíblia fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se há uma sujeição a Deus, se você resiste, o diabo foge de você. Agora, a sua carne, ela vive com você 24 horas por dia. Para onde você vai, a sua carne está junto. Então, a nossa pior batalha, nosso pior desafio é contra nós mesmos, é contra a nossa própria carne. Então, aqui no capítulo 4, Caim foi vencido pela sua própria carne. A carne e o mundo entraram em cena aqui no capítulo 4. E aí, gente, daí para pior. A gente vai ver aqui ao longo do texto, né, que naquela família, naquela primeira família ali, na família de Adão e Eva, né, tá bem claro que as pessoas daquela família não sabiam lidar com sentimentos. A gente viu aí, né, no capítulo 4, no versículo 5, até o versículo 7 que eu li para você, né, existia um sentimento ruim no coração de Caim. Existia um sentimento ruim no coração de Caim. Por quê? Ele deveria ficar insatisfeito contra ele mesmo. Porque você imagina, se coloca no lugar, se eu trago uma oferta a Deus, se Deus me rejeita e rejeita a minha oferta, eu tenho que me rever a minha vida. Então, como você se sente quando Deus te confronta? Existem pessoas que quando são confrontadas por Deus, assim como Caim, em vez de se consertar, não se conserta não. Vai piorando. Isso é uma realidade que a gente vive hoje. Então, existiam sentimentos ali, sentimentos mal resolvidos. E Deus entra nessa cena para conversar com Caim. Você percebe aqui que Deus fala com Caim. Deus fala com Caim. Então, olha só. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Caim e Abel sugaram do mesmo leite materno, receberam a mesma carga genética, ouviram os mesmos ensinamentos, cresceram no mesmo lar, no mesmo ambiente, ouviram as mesmas histórias. Todavia, Caim era do maligno. De onde eu tirei isso? De onde você tirou isso, Alessandra? 1 João, capítulo 3, versículo 12. Vamos lá ler? 1 João, não é o Evangelho de João não, tá, gente? É lá a carta mesmo, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 12, olha o que está dizendo aí. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou?
porque as suas obras eram mais e as do seu irmão justas. Olha só. Então, a Bíblia, ela se responde a si mesma, né? A Escritura fala sobre as próprias Escrituras. As Escrituras, elas nos dão, né, um retrato do que estava acontecendo ali. Então, a Bíblia fala que Caim era do maligno. Percebam que os dois irmãos tinham os mesmos pais. Foram criados no mesmo lar. Só que Caim vai por um caminho e Abel vai por outro caminho. A Bíblia fala que Abel era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que Caim era hipócrita. Ele era hipócrita. Abel não, era um servo fiel a Deus. Abel amava a Deus. Caim não amava a Deus. Caim amava apenas a si mesmo. Abel procurava agradar a Deus. Já Caim buscava satisfazer apenas os seus caprichos. A Bíblia não fala exatamente com detalhes por que Deus atenta para Abel e aceita a oferta de Abel e não atenta para Caim e não aceita a sua oferta. Com clareza, não. A gente acabou de ler um texto aqui, né, em 1 João 3,12, dizendo que as obras de Caim eram mais. Gente, quando a gente traz a nossa oferta ao Senhor, isso é uma coisa que eu quero deixar pontuado aqui, tá? Quando nós trazemos a nossa oferta ao Senhor, seja ela qual for, Deus está de olho na intenção. Deus não precisava de ovelha que Abel trouxe, mas Deus viu a intenção do coração de Abel. E Deus viu a intenção do coração de Caim. Então, a gente precisa considerar algumas coisas aqui, muito importantes. Nesse lar, havia prática religiosa, sim ou não? Sim, existia uma prática religiosa dentro dessa família. Abel adora a Deus conforme os preceitos de Deus, enquanto Caim tenta adorar a Deus da sua própria maneira. Gente, vamos pensar sobre isso hoje. Quantas pessoas acham que estão sacrificando o altar de Deus? Quantas pessoas acham que estão servindo a Deus? Quantas pessoas acham que estão adorando a Deus, mas não estão? Essa história de Caim e Abel é uma história para a gente aplicar para a nossa vida, para nós prestarmos atenção como está a qualidade do nosso culto a Deus. E o nosso culto a Deus não é somente as 2 horas que a gente passa dentro da igreja, cultuando, não. Nosso culto a Deus é a nossa própria vida. O nosso culto a Deus, o culto a Deus é muito mais do que um domingo, ou uma quarta-feira, ou uma quinta-feira que a gente esteja na igreja, gente. Vai muito além disso. O nosso culto a Deus é diário, todos os dias. Então, muitas pessoas estão tentando adorar a Deus da sua própria maneira. Caim ofereceu fruto da terra. Provavelmente ele pegou a primeira coisa que veio à mão dele e levou para o altar. E achou que estava adorando a Deus. Deus rejeita Caim e rejeita a sua oferta. A Bíblia é bem pontual em dizer isso. Deus atenta para Abel e para a sua oferta. E Deus não atenta para Caim e rejeita a sua oferta. Então, não é o culto que eu presto a Deus, não é o que eu quero dar. Não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu quero. Adorar a Deus não é do jeito que eu quero. Eu acho que tem que adorar a Deus assim. Não, não é o que você acha. Não é a sua opinião, não é o que você pensa. Não é o que eu penso. É aquilo que Deus determina na sua palavra. É do jeito de Deus. Não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Nesse lar aqui havia mais disputa do que comunhão. Vocês concordam? Nesse lar aqui havia mais disputa que comunhão. Por quê? Caim, ele ficou mais infeliz com o sucesso espiritual do seu irmão do que desejoso de acertar sua vida com Deus. Você percebe que Deus chama a atenção de Caim. Caim, por que você está triste? Porque o teu semblante está caído, Caim. Se você fizer a coisa certa, você não acha que eu não vou aceitar a sua oferta? Eu não vou atentar para a sua oferta? Então Deus chama a atenção de Caim. Mas presta bem atenção. Caim não mata Abel, seu irmão, porque Deus atenta para a oferta dele, não atenta para dele. Não, foi por ciúme.
foi por disputa. Ele não aceitou que Deus aceitou do irmão e não aceitou dele. Ele não aceitou. Então, naquele lar ali havia uma disputa, né, acirrada. Hoje é uma realidade que nós vemos também em muitas famílias. Quantas famílias estão em guerra? Literalmente, em guerra. Crises de relacionamento dentro da própria família. Pais contra filhos, filhos contra pais, maridos contra esposa, esposa contra marido. Nós estamos vivendo esse tempo. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele entrou no mundo. E aí, gente, quando a gente pega um texto desse para ler, para estudar, nós temos que ficar atento. Isso aconteceu lá atrás. Não, gente, isso foi o início do pecado no mundo. E o pecado, ele degrada cada vez mais. O pecado, ele fratura cada vez mais os relacionamentos, a sociedade. Não é uma coisa que vai melhorar, não vai melhorar. A única solução para o pecado do mundo é o sangue de Jesus Cristo. É o único que pode nos libertar, nos tirar das mãos, das correntes do pecado. Nesse lar havia gente mal-humorada, né? Olha só como que Deus fala com Caim. Porque o teu semblante está assim? Por que você está com essa cara caída? Por que você está descaído o seu semblante? Então, o coração de Caim estava envenenado. O coração de Caim estava com ira. O peito de Caim estava encharcado de ódio. Quando as pessoas entram por esse caminho, a vida deixa de ser uma celebração. Infelizmente, a gente convive com pessoas assim. Infelizmente, tem pessoas que é o tempo todo de mau humor, mal-humoradas, de mal com a vida. E isso é um problema de coração, é um problema que precisa ser resolvido. Porque muitas das guerras que a gente vê no mundo, as coisas acontecendo, é por causa de um coração. Gente, a Bíblia fala assim, de tudo que se deve guardar. Sobretudo, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, é responsabilidade nossa guardar o nosso coração. Nesse lar aqui havia inveja. Caim, ele via Abel não como seu irmão, ele via Abel como seu rival. Caim não queria a bênção de Deus, Caim queria a morte de Abel. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção naquilo que acontece aqui, né? Talvez Adão e Eva, eles não tiveram noção quão foi terrível a decisão que eles tomaram no Jardim do Éden de desobedecer ao Senhor. Quando o pecado entra no mundo, né? Os primeiros a receber essa carga negativa do pecado, eles receberam essa carga negativa do pecado dentro da sua própria família. O primeiro assassinato foi dentro da própria família deles. Então, são coisas que nós precisamos estar atentos. Antes de Deus aceitar o nosso culto, Ele precisa aceitar a nossa vida. É isso que Gênesis 4 me ensinou essa semana. Gênesis 4 me ensinou isso aqui essa semana. Antes de Deus aceitar o meu culto, Ele precisa aceitar a minha vida. Olha só, vamos ler lá de novo o versículo 3 e 4. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Olha aí, primogênito. Quando fala que ele trouxe o primogênito das suas ovelhas, isso quer dizer que houve uma escolha. Houve uma seleção. Ele não pegou qualquer coisa para entregar ao Senhor. Ele escolheu, ele pegou os primogênitos, os primeiros, as primeiras coisas, tanto das suas ovelhas quanto da gordura. E a Bíblia fala que Deus atenta para Abel e para a sua oferta. Então Deus atenta primeiro para nós, para a nossa vida. Depois Ele vai atentar para aquilo que a gente está tentando oferecer para Ele. Então isso aqui é muito interessante, tá? Primeiro Deus se agradou de Abel e depois se agradou da sua oferta. Então, o que eu aprendo com isso aqui? Que Deus está mais interessado naquilo que eu sou do que naquilo que eu possa dar.
Deus está mais interessado naquilo que você é do que naquilo que você possa dar ou naquilo que você faça. Então, gente, vida com Deus precede o culto a Deus. Presta bem atenção nisso, marca isso, escreve isso, anota isso. Vida com Deus precede aquilo que você faz para Deus, aquilo que você oferece para Deus, o culto que você presta a Deus. A tua vida, ela vai falar muito mais alto do que aquelas horas de culto que você passa dentro da igreja. Presta bem atenção nisso. Então, até o trabalho que você acha que está fazendo para Deus, presta bem atenção, gente. Eu quero que vocês escrevam isso e anotem isso. O adorador e a sua oferta são inseparáveis. O adorador e a sua oferta são inseparáveis. Não tem como você separar a sua vida da sua oferta. Não tem. Não tem como separar. Então, eu fico assim, muito preocupada, né, com pessoas que, tipo, segunda nem aí pra Deus, terça nem aí pra Deus, quarta nem aí pra Deus, quinta nem aí pra Deus, sexta nem aí pra Deus, sábado nem aí pra Deus. Aí quando chega domingo, eu vou pra igreja, vou adorar o Senhor. Aí pega a Bíblia, coloca debaixo do braço. Uma Bíblia que talvez ele não abriu a semana inteira. Ele não leu a semana inteira, ele não meditou a semana inteira. Então ele acha que em 2 horas de culto ele pode pagar para Deus. Eu vou lá, né, como se fosse uma religiosidade. Aí eu tenho que ir para a igreja hoje, porque eu não fui a semana inteira, eu tenho que ir hoje para a igreja. Como que se a sua vida não já não fosse uma oferta para Deus. Então a gente tem que entender, gente, nós temos que entender que oferta e adorador são inseparáveis. Então o culto é muito mais do que 2 horas de culto, gente. O culto é a nossa vida. Quem você é? Quem você é? Isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Deus primeiro rejeitou Caim e depois rejeitou a sua oferta. Então não adianta você achar, Deus não está muito satisfeito comigo, mas eu vou trazer essa oferta aqui para tentar agradar a Deus. Gente, para com isso. Deus é Deus. Deus conhece o oculto e o escondido, com ele mora a luz. Não adianta tentar parecer uma coisa sabendo que Deus te conhece. A Bíblia fala em Salmo 139 que Deus nos conhece, gente. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece aquilo que você pensa, aquilo que você faz, aquilo que você intenta fazer. Ele sabe o que está no oculto, no escondido. Você pode não falar nada. Salmo 139 fala que sem que haja uma palavra na minha boca, Senhor, tu já sabe. Então, esse Gênesis 4, essa semana, me ensinou muito sobre isso. O culto, ele precisa ser sincero, em espírito, quando fala assim, em espírito e em verdade, sabe o que quer dizer isso? Em espírito e em verdade? Em sinceridade. Nosso culto, o seu culto, o meu culto a Deus tem que ser sincero, tem que ser em espírito, tem que ser sincero e tem que ser em verdade, quer dizer, tem que ser bíblico. Ou seja, de acordo com os princípios estabelecidos por Deus e a sua palavra. Não adianta você tentar trazer uma oferta do seu jeito e achar que Deus é obrigado a receber. Deus não é obrigado a receber uma oferta de um hipócrita. É isso que Deus falou comigo essa semana. Não seja, Alessandro, hipócrita. Não tente oferecer uma coisa para Deus se a sua vida não condiz com aquilo que você está trazendo. Porque Deus sabe de todas as coisas. Não tenta me enganar. Foi isso que Deus falou comigo essa semana, através desse texto. Não tenta me enganar. Não tenta parecer uma coisa que você não é pelo que você está trazendo. Não tenta, porque eu te conheço. Te conheço por dentro e por fora. Conheço o teu deitar e o teu levantar. Então, gente, essa palavra me sacudiu essa semana. Essa palavra me sacudiu essa semana. Caim trouxe a Deus o primeiro fruto que lhe caiu à mão. O primeiro fruto que ele encontrou. Já Abel não. Abel escolheu o que ele tinha de melhor. Deus vê a intenção do coração de Abel. Ele não pegou qualquer coisa. Ele não pegou qualquer ovelha, não. Ele escolheu. Ele quis dar o melhor, ele ofereceu aquilo que ele tinha de melhor. Isso é culto, isso é adoração.
É oferecer aquilo que você tem de melhor. Então, e eu não estou dizendo, tem muita gente que pega esse texto e distorce, né? Essas igrejas, muitas igrejas por aí que só estão interessadas no financeiro, né? Infelizmente está vivendo esse tempo dos mercenários da fé, né? Eles pegam esse texto e falam, olha, tu tem que trazer o melhor. Aí o melhor é dinheiro, traz mais dinheiro, que a gente quer dinheiro. Não é isso. Não é isso aqui que tá sendo falado aqui nesse texto. O seu melhor. Deus quer o seu melhor. É o seu melhor tempo. É a sua melhor oração, aquela oração do coração contrito que sai lá de dentro. É o seu melhor, entendimento sobre Ele. Tem gente que dá só o pior para Deus. Vive a semana inteira, o dia inteiro. Aí quando tá caindo de sono assim, vou ler a Bíblia, que eu não li a Bíblia hoje. Aí quando tá caindo, pega a Bíblia, quando lê o primeiro versículo, fecha o olho e dorme. Deu o pior para Deus. Você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Deus não está vendo? Então, eu aprendi aqui com Abel, eu preciso dar o melhor para Deus. Qual a motivação? Qual a sua motivação? Como você está entregando o teu culto para Deus? Que motivação? Você está indo para o culto, você está dando um culto para Deus por quê? É por causa de A, por causa de B, por causa de Deus? Quem é você na sua casa, na sua escola, na sua faculdade? Quem é você? Será que você está realmente, será que eu estou realmente oferecendo o meu melhor para Deus? Então, isso aqui, esse texto de Gênesis 4 foi uma reflexão muito forte para mim essa semana. As ofertas eram diferentes ali. E as motivações por trás das ofertas também eram. Não foram ofertas iguais e não foram motivações iguais. A gente lembra lá daquela passagem, né, quando Jesus está ali no gasofilácio, observando as pessoas trazerem suas ofertas, né, e as pessoas, os ricos, sobejavam, dava aquilo que sobejava, mas entrou ali para ofertar uma viúva e colocou algumas moedas só ali naquele gasofilácio. E Jesus falou que a maior oferta foi dada por ela, porque Deus viu a intenção do coração daquela viúva, né? Como ela trouxe aquela oferta, por que ela trouxe aquela oferta, a motivação dela em trazer aquela oferta. Gente, olha, eu não tenho palavras para dizer para você. A Rogéria colocou muito forte, né, Rogéria? Eu não tenho palavras para assim expressar como Deus me ensinou nessa palavra essa semana, sabe? Como que Deus me ensinou sobre oferecer o meu melhor para Ele. Eu coloquei uma anotação aqui, o seguinte: a vida de Caim desmentia a sua oferta. Olha só, gente, olha que coisa séria. A vida de Caim desmentia a sua oferta. Ele trouxe uma oferta, mas a vida dele dizia outra coisa. A vida dele dizia outra coisa. Então, o que Deus observa? Deus observou a vida dele, observou o coração dele, a motivação dele, chamou a atenção dele. Quando Deus não recebe, Deus conversa com ele. E aí, a oferta de Abel, não, foi totalmente diferente. A oferta de Abel, ela foi aceita porque ele ofereceu com fé. Olha só, vamos ler lá em Hebreus 11:4, que está falando sobre isso aí também. Vamos lá, Hebreus 11:4. Fala da galeria dos heróis da fé, e Abel, ele é citado nessa galeria. Hebreus 11, versículo 4, diz assim, gente, olha só. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por essa oferta, depois de morto, ainda fala. Gente, o que é isso aqui? Que texto é esse que a gente acabou de ler? Que texto é esse que nós acabamos de ler aqui, gente? A Bíblia fala aqui que Abel está na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior do que o sacrifício de Caim. Por quê? Porque o sacrifício dele alcançou testemunho de que era justo.
quando ele oferece aquela oferta ao Senhor, junto com aquela oferta, Deus estava ali. Quem estava testemunhando sobre aquela oferta? O próprio Deus. O próprio Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, que conhecia a vida de Abel, testemunhou que aquela oferta era justa, tinha uma intenção boa. Deus viu que Deus deu testemunho dos seus dons. Olha só, gente. Isso aqui, quando eu li, eu fiquei impactada. Essa última parte, então, aqui. E por ela, quantos 1000 anos Abel ofereceu essa oferta ao Senhor? Pensa. Quantos 1000 anos se passaram em que Abel oferece essa oferta ao Senhor? E a Bíblia fala que mesmo Abel, depois de morto, a sua oferta continua falando. A sua oferta continua falando. Aquilo que ele deu para Deus naquele altar continua falando, continua falando. Quanto tempo já se passou da morte de Abel? A oferta dele continua falando. A oferta dele continua falando. Então agora reflita, que tipo de oferta você está oferecendo ao Senhor? A sua oferta vai sobreviver à sua própria vida. É isso que eu aprendi essa semana com esse texto de Gênesis 4 e com esses versículos que complementam esse texto. Eu não estou inventando nada, você acabou de ler aí. Deus deu testemunho daquela oferta que Abel oferece para Deus. E mesmo Abel, depois de morto, essa oferta continua falando. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Vamos caminhar dentro dessa reflexão de Gênesis 4. Qual retrato que a gente vê em Gênesis 4? 2 homens vindo da mesma família, oferecendo ofertas diferentes, com intenções diferentes, em 2 altares diferentes. Pastor Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte: só existem 2 religiões no mundo. Você acha que tem muita religião no mundo? Você acha que tem muitas religiões no mundo? Não. Só tem 2 religiões no mundo. É isso que eu aprendi aqui lendo Gênesis 4. Só existem 2 religiões no mundo. Anota isso é muito forte. A religião de Abel e a religião de Caim. Eu vou explicar para você agora e você vai entender. Os que aceitam o sacrifício de Cristo como pagamento da nossa dívida e os que querem chegar a Deus pelos seus esforços, pelas suas obras, seus méritos e seus sacrifícios. Então existem 2 tipos de religião: a religião de Abel e a religião de Caim. Existe a religião que aceita o sacrifício de Cristo como pagamento da nossa dívida, e existe a religião que quer, através dos seus próprios esforços, através das suas próprias obras, através dos seus próprios méritos, servir a Deus. Mas na realidade, Deus aceita o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim. Então, as pessoas acham que tem muitas religiões. Na realidade, só existe 2. A que Deus aceita e a que Deus não aceita. Só existem 2 altares de sacrifício: o altar que Deus aceita e o altar que Deus não aceita. A oferta que Deus recebe e a oferta que Deus não recebe. Na realidade é isso, gente. É muito simples, é muito simples. E a gente vê aqui em Gênesis 4, versículos 6 e 7, que Caim foi chamado ao arrependimento. Aí você precisa entender isso. A Conceição colocou aí: boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Conceição. Que bênção ter você aqui comigo aqui na nossa live. Então, gente, voltando aqui. Caim, ele foi chamado a arrependimento, mas ele endurece o seu coração. Ele endurece o seu coração. Então, mesmo ali, naquela situação em que Deus rejeita a oferta de Caim, rejeita Caim, Deus conversa com ele.
Deus conversa com Caim, chama ele no arrependimento. Deus adverte Caim. Deus avisa Caim. Versículo 7, gente. Deus fala com Caim, mas Caim, em vez de melhorar, em vez de se arrepender, em vez de voltar atrás, em vez de dar meia volta, ele endurece mais ainda o seu coração. A Bíblia fala aí, se você está com a sua Bíblia aberta em Gênesis 4, vamos voltar para cá. Deus conversa com ele e sabe o que ele faz? Na primeira oportunidade, ele fala com Caim, seu irmão, ele chama seu irmão, né? Caim chama seu irmão Abel para o campo e quando eles estão ali sozinhos no campo, ele se levanta e ele tira a vida do seu irmão. Então, ele mata o seu irmão premeditadamente. Não foi uma coisa que aconteceu, que deu um negócio na cabeça dele, que ele ficou irado com raiva. Não, ele foi premeditado. Ele fica com raiva porque Deus ouve Abel, aceita a oferta de Abel, aceita o sacrifício de Abel e não aceita o dele. Em vez dele melhorar, dele se corrigir, ele vai lá e tira a vida do seu irmão, sem chance do irmão se defender. Seu próprio irmão. Então, a luz que estava na vida de Abel cegou Caim. Cegou Caim. Então, gente, isso é sério. Hoje isso pode acontecer ainda? Claro. Claro que pode e só acontece. Muitas pessoas, eu sempre digo o seguinte, todo ser humano ele tem as mesmas oportunidades que todo mundo. Eu e você temos 24 horas no nosso dia. Se você não se dedica a Deus nessas 24 horas, a culpa não é minha. Se eu me dedico a Deus, eu tiro uma parte do meu dia para me dedicar a Deus, é uma coisa que eu quero fazer. Agora, se o outro não quer fazer, é problema dele. Se fosse assim, tava bom, né? Mas não, tem pessoas que não se dedicam a Deus, oferecem tudo de pior para Deus e ainda fica incomodado com aquele que oferece o melhor. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas assim? Ela não ora, mas se incomoda com a tua oração. Ela não lê a palavra, mas se incomoda porque você lê. Ela não estuda a palavra, ela não medita na palavra, mas se incomoda que você lê e que você medita na palavra. Tá entendendo? Nós vivemos esse tempo. E aí Caim tira a vida do seu irmão. Quantos aí não estão tirando a vida do seu irmão? Não estão tirando com uma arma, com um tiro, mas estão tirando com palavras, magoando, entristecendo, jogando para baixo. Nós temos que estar na torre de vigia, guardando o nosso coração. Por isso que o provérbio diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Agora, uma coisa precisa ficar pontuada aqui em Gênesis 4, a gente leu aqui. Não há pecado que fique encoberto aos olhos de Deus. Não há pecado que fique encoberto aos olhos de Deus. Porque quando Caim tira a vida do seu irmão, o Senhor pergunta a Caim, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Será que ele não sabia? Será que Deus não sabia? A Vanessa colocou aí alguma coisa, deixa eu ler. Caim não estava preocupado em agradar a Deus, mas em agradar a si mesmo e seus desejos. Isso mesmo, Vanessa. Isso mesmo. Vanessa entendeu direitinho. Ele não estava preocupado em agradar a Deus. Porque se ele tivesse preocupado em agradar a Deus, quando Deus chama a atenção dele, ele ia dar meia volta, ele ia ouvir. Não, realmente eu estou errando. Senhor, me perdoa. Né? O Senhor não recebeu a minha oferta, mas eu quero melhorar. Senhor, o que eu preciso fazer? Ele não quis esse caminho. Ele não quis. Ele queria fazer do jeito dele. E tem muita gente por aí querendo fazer do seu jeito e achando que Deus está recebendo. Deus não está recebendo, não. Então esse texto aqui é para chamar a nossa atenção. E aí, essa realidade aqui é muito interessante quando Deus fala assim, onde está o teu irmão? Será que Deus não sabia que ele já tinha tirado a vida do irmão dele? Claro que Deus já sabia disso. Onde está o teu irmão? Mas Deus está dando uma oportunidade aqui a Caim mais uma vez, dele se retratar, dele confessar aquilo que ele tinha feito. Então Deus, gente, não estou falando de uma pessoa humana, não, estou falando de Deus. Deus chamando Caim, falando, cadê o seu irmão? Aí sabe o que ele falou? Ué, eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho que ficar tomando conta do meu irmão? Olha a hipocrisia de Caim. Além dele ter tirado a vida do irmão, quando Deus
pergunta para ele, vai fazer, tirar a pergunta dele, confrontar o pecado dele. Ele falou, eu sou o guardador do meu irmão, não sei do meu irmão não. Claro que ele sabia porque ele tinha levado o irmão pro campo e tinha matado seu irmão. Mas ele tenta esconder essa realidade de Deus. E a Bíblia fala que nenhum pecado está escondido aos olhos de Deus. Presta bem atenção. Aquilo que é feito às escondidas na terra é visto pelo céu. Aquilo que é feito às escondidas na terra é visto pelo céu. Deus viu Adão e Eva no Éden, quando eles comeram do fruto proibido. Deus viu Caim matando Abel. Deus viu Acã roubando. Deus viu Davi na cama do adultério com Betseba. Deus viu Ananias e Safira mentindo para Pedro dentro da igreja. E Deus também nos vê. É uma realidade. É algo que precisa ficar claro para a gente. Lendo Gênesis 4. Tudo que nós fazemos, Deus vê. Deus vê. Então nenhum pecado está oculto. Deus vê. Nós precisamos ter cuidado para não ficarmos anestesiados pelo pecado. Porque o pecado, ele te anestesia. Muitas pessoas, elas entram pelo caminho do pecado, elas ficam anestesiadas. Elas acham que não tem problema, que Deus não está vendo, porque Deus não está fazendo nada, né? Infelizmente o mundo pensa assim. O mundo acha que, né, muita gente, a gente não pode abrir o verbo aqui e falar, né? Muitas pessoas começam a fazer um monte de coisa que sabe que Deus proíbe, que Deus não aceita, que Deus não se agrada, e Deus usa profeta, e Deus adverte, e Deus fala. Eu digo que hoje não tem ninguém enganado mais, não tem mais ninguém enganado. A palavra de Deus está sendo divulgada. A palavra de Deus está sendo divulgada, as pessoas sabem. Nós estudamos aqui nos primeiros capítulos de Gênesis que Deus, quando faz o homem, ele coloca no homem espiritualidade, moralidade. Isso quer dizer o quê? Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, o homem sabe muito bem quando está fazendo algo errado. A Conceição colocou aí, ó, ele se deixou levar pelo ciúme doentio. Caim se deixou levar pelo ciúme doentio, que é pecado. Ele deixou o pecado tomar conta dele. Rogéria colocou aí, gosto muito dessa passagem de Ananias e Safiras em Atos 5, né? É uma realidade, né? Estavam ali tentando enganar, achando que Pedro não sabia de nada. O Espírito Santo, ele revela as coisas. O Espírito Santo não nos deixa enganado. Então, nós precisamos tomar cuidado com o pecado, né? Já tem um hino antigo aí, né? É um hino bem antigo, né? Que diz que pecado não dói. Se o pecado doesse, ninguém pecava. O pecado não dói. Na hora que você está pecando, fazendo a coisa errada, é prazeroso. Mas depois vem as consequências. Depois vem as consequências. E o pecado, ele ofende a santidade de Deus. Todo pecado que nós cometemos, todo pecado que o ser humano comete é contra Deus. É contra Deus, tá? Por isso que quando Jesus curou várias pessoas no Novo Testamento, nos Evangelhos, tem muito isso, né? A gente que já está acostumado a ler os Evangelhos, quando muitas vezes, antes de Deus curar uma pessoa, presta bem atenção nisso, antes de Deus curar uma pessoa, ele falava assim: perdoados estão os teus pecados. Pode ler nos Evangelhos as curas que Jesus realizou. Ele curava o corpo físico, mas ele dizia assim: perdoados estão os seus pecados. Porque muito daquilo que a gente vive de ruim, o ser humano vive de ruim, é consequência do pecado, consequência direta do pecado. Então, o pecado, ele ofende a santidade de Deus. Ele ofende a santidade de Deus. Quando a gente peca, a gente está ofendendo a santidade de Deus, porque Deus é santo. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera. O pecado é como se fosse um fedor no nariz de Deus. Deus não tolera o pecado. Por isso que ele enviou o seu Filho para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para nos tirar a mancha do pecado. Só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado, gente. O ser humano, por si próprio, ele não pode
ficar livre do pecado pelas suas próprias mãos. Ele não consegue. Ele não consegue. Então, um pequeno pecado, se é que existe pecado pequeno, né, gente? Ele fica fora de controle. Por isso nós não podemos tolerar o pecado na nossa vida. Quando você sabe que está pecando, que fez alguma coisa errada, que ofendeu a santidade de Deus, que você pecou contra o seu irmão, porque quando a gente peca contra alguém, nós estamos ofendendo a Deus também. Nós temos que entender isso, que todo pecado ele ofende a Deus. Então nós temos que imediatamente pedir perdão ao Senhor, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. E se a gente disser que não tem pecado, como está escrito lá em 1 João, se a gente disser que não tem pecado, nós somos mentirosos, porque nós somos pecadores. Então, nós precisamos pedir a ajuda de Deus, não seguir o caminho de Caim, né? Um caminho de pecado, de inveterado no pecado, de não se arrepender, de endurecer o coração. Nós não podemos seguir o caminho de Caim. Nós não podemos deixar o pecado governar a nossa vida. Caim não mostrou sinal de arrependimento e a Bíblia pune Caim, porque todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. E aí Deus fala, o que você fez, Caim? Versículo 10. O que você fez? A voz de sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Você não está entendendo. Você matou seu irmão, mas a voz do sangue dele está clamando. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Você acha que terminou os seus problemas porque você tirou a vida do seu irmão? Não, agora é que começou os seus problemas. É agora que começou. Porque agora você vai ser maldito nessa terra. Deus falou para Caim. Você vai ser maldito nessa terra. Porque você abriu a sua boca para receber da mão do seu irmão o sangue do seu irmão. Você vai ser maldito. Quando você lavrar a terra, não te dará mais a sua força. Olha só, olha a sentença na vida de Caim. Você vai ser fugitivo e você vai ser errante na terra. Olha a consequência do pecado de Caim. Você vai ser errante, você vai ser fugitivo. Quantos errantes nós não temos? Fugindo de Deus, fugitivos de Deus, porque não querem se arrepender. Ele não se arrependeu, ele não voltou atrás. E aí, Caim diz assim, poxa, então, a minha maldade é maior do que possa ser perdoado. Ele ainda ironizou a sentença que Deus dá para ele. O meu pecado, então, é maior do que a maldade. Não pode ser perdoada. O Senhor está me lançando para fora da terra agora eu vou ficar errante, fugitivo, aquele que me achar vai me matar. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, daqui a pouco o pecado que eu cometi foi tão grande que alguém vai pegar e vai tirar minha vida também. Aí Deus fala assim, não se preocupa não. Você vai levar nas costas esse pecado que você cometeu. Ninguém vai tirar a sua vida agora não. Deus fala com ele, é só você ler o texto aí. Só você ler. Deus fez uma marca em Caim. A Bíblia também não fala. Se eu ficar falando aqui que marca que é, a Bíblia não fala. Eu não posso ir além da palavra. Mas a Bíblia fala que Deus marcou Caim. Deus fez uma marcação em Caim e aquela pessoa que lançasse mão dele seria castigado. 7 vezes será castigado. Deus coloca uma marca que identificava Caim como um transgressor. Deus faz uma marca dele. Não sei qual marca, a Bíblia não fala que marca foi essa, que sinal foi esse. E a Bíblia diz que ele sai diante da face do Senhor e vai para a terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. E aí, uma curiosidade, né? Nós vamos terminar aqui. A gente comentou aqui bastante sobre essa realidade de Gênesis 4. Eu acredito que você ficou impactado como eu e você aprendeu como eu aqui nesse texto, estudando esse texto. E aí a curiosidade, que eu já falei no início, mas vou falar aqui de novo, né? Até aquele momento a gente só tinha lido a respeito de 4 pessoas: Adão, Eva, Caim e Abel.
Aí surge a questão, né? Muita gente tem essa dúvida. Por que Caim ficou preocupado em ser morto por outras pessoas e onde ele arrumou uma esposa? Né? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Só existia eles 4. A gente sabe que não existia só eles 4. A gente sabe que Adão e Eva, né, unidos pelo Senhor ali no Jardim do Éden, quando Deus dá ordem para eles frutificar, multiplicar e encher a terra, eles fizeram isso. E a gente não diz quanto, a Bíblia não fala quanto tempo eles ficaram ali no jardim sem pecar e quantos filhos eles tiveram antes do pecado. A Bíblia só relata o nome dos filhos deles após o pecado. Tá? E aí, provavelmente, a terra já estava cheia de pessoas, porque eles tiveram filhos e filhas, tá? E a Bíblia diz que depois que ele comete esse crime, né, ele vai para outro lugar e se casa lá. E aí, você pode perguntar assim, quem era essa esposa de Caim, né? A Bíblia também não diz com detalhes, mas provavelmente, gente, era uma sobrinha dele, né? Ou até mesmo uma irmã, né? A Bíblia de aplicação pessoal fala sobre isso. A raça humana, ela não tinha ainda, era geneticamente pura, vamos dizer assim, né? Esse medo de imperfeições provenientes de casamento com parentes não existia. Então, já existia uma população de pessoas muito antes de Adão e Eva cometerem o pecado, serem expulsos do jardim, terem aí os seus primeiros filhos após o pecado. Com certeza já existiam pessoas, né, filhos de Caim e filhos de Adão e Eva, né, muito antes desse crime ser cometido. Porque a Bíblia fala aqui com todas as letras que após isso ele foge e vai para outra cidade e se casa lá. E aí o texto continua, tá? Fala da geração dele, né, que ele teve filhos e fala aqui de pessoas que foram descendentes de Caim, né? E depois, lá no versículo 25, Deus nos dá aqui uma direção, falando que Adão e Eva se conhecem novamente e tem um outro filho chamado Sete, né? E a gente vai comentar um pouquinho. Na próxima live a gente vai falar sobre esse filho aqui de Adão e Eva, que foi Sete. Por que ele recebe esse nome de Sete? Eu vou comentar isso com vocês, né, na próxima live. E Deus deu a Eva uma nova semente no lugar de Abel. Ela mesma fala isso. Se você ler lá no versículo 25, ela fala assim, ó: tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome de Sete, porque disse, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Então, aí ela tem um novo filho, e esse filho foi Sete. E aí fala aí no versículo 26 que Sete também teve um filho que se chamou Enos, e esse filho chamado Enos de Sete começa a invocar o nome do Senhor. E aí a gente vai aprender muita coisa aqui no livro de Gênesis, se Deus quiser. Na próxima live a gente vai estar aqui juntinho, continuando, aprendendo sobre esse texto aqui, né? O livro de Gênesis, ele tem ensinamentos assim maravilhosos para a nossa vida. Na próxima live a gente vai estar falando capítulo 5, tá? E capítulo 6, tá bom? Capítulo 5 e capítulo 6 nós vamos estar comentando aqui na nossa live. Então quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Mônica entrou aí, né? Mônica Cristina. Oi, Mônica, Deus te abençoe. Nós estamos já terminando a nossa live, 1 hora de live. Falo a beça, né, gente? Só Jesus na minha vida, falo muito. Mas tem sido benção a gente estar aqui, né, juntinhos, toda quinta-feira, aprendendo um livro da Bíblia, enriquecendo a nossa vida com a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Quem chegou agora, tenta assistir a live desde o início, tá? E quem tá me acompanhando aqui, né, dando essa honra aí, nós temos um grupo aí de WhatsApp onde eu envio o PDF da aula, tá? Assim que terminar a aula aqui, eu vou estar enviando esse PDF para vocês, tá bom? Quem tá no grupo, vou enviar a aula de hoje, tá? Ó, tá aqui, ó, até imprimi, ó. São 3 folhinhas, bastante coisa do que eu falei. Tá aí no PDF, vocês vão poder depois imprimir, ler com calma, pegar os versículos, tá bom? Que Deus continue te abençoando, te guardando, te dando uma semana abençoada, e vamos continuar meditando na palavra de Deus.
Beijo para todos e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Beijo.